Bom, pessoal, então vamos terminar aqui só aquele restinho. Vou tomar só um detalhe da questão da decomposição dos campos vetoriais, que é interessante e bastante útil, né, para a parte do eletromagnetismo. Aí a gente vai ver um pouco de funções de Green dependente do tempo, né? Então a gente vai ver de um ponto de vista de uma nova técnica que vocês ainda não viram, que é uma outra maneira ainda de resolver problemas de equações diferenciais, que está intimamente associada com as funções de Green. E aí a gente vai ver justamente essa técnica para resolver as funções de Green independentes do tempo, e a gente vê uma aplicação ou duas físicas disso aí, né? Para a gente encerrar o tema do curso, os temas todos do curso, certo? Alguma dúvida do que a gente fez na aula passada, pessoal? Vocês lembram, né? A gente fez o seguinte, a gente começa com um campo vetorial arbitrário F, certo? Começamos com esse campo aqui e a gente viu que a gente pode definir um campo F', que vai ser igual a o nosso F menos um certo gradiente do Laplaciano inverso, então aqui é menos 2, do divergente de F. Certo? Então é fácil ver, né? A gente fez um truque aqui simples, ou seja, tem um gradiente de uma nova função. Por mais que seja uma função complicada de calcular, a gente sabe fazer todos os passos. A gente sabe tirar o divergente, a gente sabe calcular a inversa, que é uma integral que a gente mostrou que está bem definida. E isso aqui dá uma nova função de x, e a gente pode tirar o gradiente dela. Então é fácil de ver, né? E tirar o divergente disso aqui, né? Então é fácil ver que o divergente de f' vai ser igual a divergente de f menos o Laplaciano do Laplaciano inverso do divergente de f, que é igual a zero. Certo? Então, de um campo F, a gente extrai a divergência dele. Bom, a gente pode pegar, então, dado esse campo aqui, F', então podemos definir F duas linhas igual. Aí a gente tem que fazer toda aquela parafernália lá, deixa eu fazer aqui explicitamente. Esse cara aqui vai ser o nosso F'. E aí aqui a gente vai ter que... Cadê você? Cadê? Rapaz. Onde eu botei isso? Aqui. Mais o rotacional do Laplaciano inverso do rotacional de F'. Ok? Vamos ver se isso aqui dá certo? Né? Então, veja, eu estou querendo extrair agora do F' qualquer parte rotacional, tá certo? Então, eu defino um F duas linhas, que vai ser F' mais o rotacional do Laplaciano inverso do rotacional desse negócio aqui, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora, então, o rotacional de F duas linhas vai ser igual a o rotacional de F' mais o rotacional do Laplaciano inverso do rotacional de F. Ok? Bom, aí a gente vai usar aquele truque não, né? A gente vai usar aquela identidade, que o rotacional do rotacional é o divergente. Cadê? Só pegar o sinal, porque às vezes eu me troco do lado. Aqui. Rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o Laplaciano. Então, esse cara aqui vai ficar assim, né? Linha mais. Aí, gradiente
do divergente desse negócio aqui. Isso, acho que tem que botar um colchete aqui. Aqui eu boto esse cara aqui. Então, gradiente do divergente disso aqui. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? É só complicado, tá? Mas assim, não tem nada a mais do que vocês já estão acostumados. Então, o gradiente do divergente é menos o Laplaciano do campo, do que quer que esteja ali dentro. Espera aí que tem uma coisa errada. Não tem não. Então, tá. Laplaciano do Laplaciano, que é o que está aqui dentro, tá? Laplaciano inverso do rotacional de F. Ok? Então, é só porque esse cara aqui é um campo vetorial. Então, o rotacional de um campo vetorial é o gradiente do divergente menos o Laplaciano desse negócio aqui, tá certo? Só que agora aqui o Laplaciano com a inversa corta, vai ficar menos o rotacional de F. Então, esse cara aqui corta com esse cara aqui, tá certo? E na aula passada a gente fez uma conta um tanto complicada para mostrar que esse divergente aqui, ele comuta com a inversa do Laplaciano. A gente mostrou que a gente pode pegar esse divergente que está atuando na inversa do Laplaciano do rotacional e passa para o divergente do rotacional. A gente mostrou essa comutação na aula passada. Então, o divergente do rotacional é zero, esse cara aqui é zero, certo? Portanto, isso tudo aqui é zero. Okay? Então, a gente pegou um campo vetorial qualquer, removeu a divergência dele, e depois de remover a divergência dele, a gente removeu o rotacional dele, tá certo? Dito isso, a gente vai para a conclusão final. Então, a gente tem que o nosso F, duas linhas, é igual a F'. Só que F' é igual a essa brincadeira aqui. Então, vai ficar assim, F menos gradiente do inversa do Laplaciano do divergente de F. Okay? Então, esse aqui é o F', que é aquele primeiro cara ali, mais o rotacional do Laplaciano inverso do rotacional do F'. Mas veja, o rotacional do F' tem o rotacional do gradiente aqui, que é zero, tá certo? Então, não precisa se preocupar com esse cara aqui. Então, vai ficar só o rotacional da própria F. Ok? Maravilha. Então, a gente mostrou que, dado um campo vetorial F, a gente pode extrair esse pedaço dele, que depende só dele aqui, e um outro pedaço dele que só depende dele. E obtém esse F duas linhas aqui, certo? Porém, a gente sabe que F duas linhas, pela construção, ela tem divergente de F duas linhas igual a zero e rotacional de F duas linhas igual a zero, certo? Essas duas condições aqui. Se eu tiro o rotacional dessa expressão aqui de baixo, o que eu obtenho? Vai ficar rotacional do rotacional de F, duas linhas, é igual a gradiente do divergente de F', de F duas linhas, certo? Que é a fórmula que a gente acabou de usar, menos o Laplaciano do rotacional de F. Vocês estão entendendo? Eu construí meu F duas linhas de forma que ele tem essas duas propriedades aqui. Aí agora eu pego essa expressão aqui e tiro o rotacional dos dois lados. Não tem nenhum problema em fazer isso. Tiro o rotacional daqui, rotacional do rotacional vai dar gradiente do divergente menos o Laplaciano. Tá certo? Bom, esse cara por construção é zero. Ok? E esse cara aqui vai dar... Espera um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Ah, sim. É só assim. É só Laplaciano do F duas linhas. Certo? Bom, isso aqui é zero. E o Laplaciano tem inversa. Então, se o operador vezes campo vetorial é zero e o operador tem inversa, eu posso aplicar a inversa dos dois lados e eu mostro que F
duas linhas é igual a zero. Isso é bastante importante, tá, pessoal? Isso mostra pra gente que dentro de um campo vetorial só tem dois pedaços. Um que tem divergência, zero, e um que tem rotacional, zero. E eles são tudo que você precisa para definir um campo vetorial. Por isso que ele sempre pode ser decomposto assim, né? Eu sei que isso aqui agora tudo é igual a zero. Ou seja, eu sei que f, vou escrever aqui, eu sei que f pode ser escrito como esse primeiro pedaço aqui, o gradiente do divergente de f, menos, eu estou só reexpressando isso aqui, botando o zero, tá? Menos o rotacional do Laplaciano inverso. Espera aí que falta alguma coisa, né? Falta o inverso aqui. Né? Do rotacional do F. Ok? Como eu falei para vocês, isso aqui tem diversas implicações importantes para o eletromagnetismo, para qualquer teoria de campos vetorial, né, em geral que você possa ter, porque isso vai te dizer, né, que você tem, por exemplo, um campo elétrico, ele vai ter uma fonte que vai ser um escalar, né, então quando você vê que, por exemplo, você aprende que isso aqui é verdade, né, o divergente é igual a ρ sobre ε0, está dizendo que esse aspecto do campo elétrico é fixado por ρ. Ou seja, uma vez que você deu o ρ, você fixou um pedaço do campo elétrico, ou seja, a parte dele que diz respeito à fonte. Mas isso não diz nada sobre a parte do rotacional do campo elétrico. Tá certo? Essa parte que está associada ao rotacional do campo elétrico, ela vai ser definida de outras maneiras, tá certo? Seja porque você está fazendo um problema de ondas eletromagnéticas, seja uma questão de condições de contorno, mas esse pedaço aqui ele fica não definido, tá certo? É por isso que o problema de eletromagnetismo depende ou de condições de contorno, no caso de eletrostática, ou se você estiver trabalhando com dinâmica, isso aqui diz respeito à presença ou não de ondas eletromagnéticas no seu problema, tá certo? Que são o que eu estava falando para vocês na aula passada, os graus de liberdade próprios, os graus de liberdade próprios do sistema, certo? Ou seja, o eletromagnetismo, ele tem aquilo que responde à presença de carga, que é o divergente do campo elétrico, mas isso aqui não define totalmente o campo elétrico, porque o campo elétrico tem esse outro pedaço aqui que vai ser definido por outros fatores, tá certo? E esses outros fatores são a própria dinâmica do eletromagnetismo, ok? Então, é por isso que a gente diz que o eletromagnetismo ele acaba tendo uma conotação de entidade física, tá certo? Por isso que eventualmente vai virar os fótons que constituem o eletromagnetismo. Porque se ele não tivesse uma dinâmica própria, ele fosse simplesmente resposta às cargas, a gente não diria que ele é uma entidade física adicional, tá certo? Ele ia ser simplesmente a resposta às cargas, tá certo? Mas ele tem e, portanto, é alguma coisa também. Assim como a gravitação, eventualmente a gente mediu as ondas gravitacionais, provando que para a gravitação tem a mesma característica, ou seja, existe na gravitação aquilo que é a gravitação, que é a resposta à presença de massa, que é o que vocês estão sentindo agora aqui, a atração que a Terra aplica em vocês, mas também pode haver graus de liberdade a mais, ou seja, simplesmente a presença da Terra não diz como é que vai ser o campo gravitacional. Você ainda precisa estabelecer condições de contorno ou a dinâmica de ondas gravitacionais que podem estar viajando pelo espaço, certo? E a gente, né, conseguiu medi-las, ok? Bom, isso aqui fecha a parte de delta de Dirac e a parte aqui de funções de Green independentes do tempo, tá certo? Então a gente vai ver agora funções de Green dependentes do tempo, elas são bastante mais complicadas, tá certo? Porque envolve a questão do tempo, e o tempo ele vai funcionar de maneira diferente, né? Ou seja, veja, quando a gente tem uma condição de contorno, basicamente é aquilo que eu falei para vocês. Você tem um Laplaciano aqui dentro, por exemplo. Você tem Laplaciano de V igual a zero. Então, basicamente, está dizendo que existe uma certa V aqui menos epsilon, V0 e V mais epsilon. Então, você tem aqui o valor do potencial
num ponto zero, num ponto um pouco à esquerda, num ponto um pouco à direita, e o Laplaciano está simplesmente dizendo que você vai ter uma combinação linear desses três números aqui igual a zero, tá certo? Então, se o seu campo ele é um pouco mais excitado aqui, ele tem que ser um pouco mais baixo ali, um pouco mais alto ali, justamente para essa combinação ser zero, tá certo? No limite que você manda epsilon para zero, isso aqui vira a derivada segunda, tá certo? Ou seja, isso aqui é, deixa eu ver se eu acerto de cabeça, então é 2v0 menos v menos epsilon menos v mais epsilon. Tá certo? Então, você pode pensar que isso aqui é assim, 2v de x0, onde x0 é um ponto qualquer aqui dentro, menos v de x0 menos epsilon, menos v de x0 mais epsilon. Isso. Esse cara aqui, ele vai ser proporcional à derivada segunda em x0. Certo? Então, quando você fala que esse cara aqui é igual a zero, basicamente você está falando que essa média aqui é zero aqui dentro, tá certo? Só que, veja, é como eu falei para vocês, essa média aqui vai amarrar um ponto com esse, ou seja, vai restringir os valores que você pode ter nesses três pontos aqui, e você vai sempre andando até chegar na borda, tá certo? Só que quando você anda aqui, esse andar diz respeito a você associar pontos do espaço a pontos vizinhos, a pontos vizinhos, a pontos vizinhos, até chegar numa borda, tá certo? Quando você coloca tempo nessa brincadeira, a coisa fica mais complicada, porque agora você não está associando mais a pontos vizinhos no espaço, você está associando a pontos vizinhos no tempo. E pontos vizinhos no tempo é o que aconteceu antes e o que acontece depois, tá certo? Então, aquilo que são condições de contorno que você precisava para fixar a presença do seu operador aqui, vira agora a condição também de condições iniciais e condições finais, tá certo? Ou seja, você tem que falar agora o que aconteceu aqui no começo e aqui no fim, para você poder fixar o que está acontecendo no meio. Da mesma forma que antes você tinha que dizer o que acontecia nas bordas. Só que dizer o que acontece no começo e no fim tem um significado totalmente diferente para a gente, tá certo? Porque diz respeito a gente dizer como que alguma coisa começou e como ela vai terminar. Se vocês já viram um pouco de princípio variacional, vocês já viram que existe uma liberdade entre você dizer como que uma coisa começa e como que uma coisa termina, tá certo? Aí você traça uma única reta aqui, que minimiza a lagrangiana, extremiza a lagrangiana, mas você também, ao invés de usar um ponto inicial e um ponto final, você pode dizer a posição inicial e a velocidade inicial. Então, você troca 2 passado e futuro por 2 passado, tá certo? A gente vai voltar um pouco nisso depois que a gente vê essa primeira técnica aqui, tá ok? E nas funções de Green vão ser a mesma coisa. Você pode dizer como é que sua função de Green é no passado e no futuro, isso fixa ela, tá certo? Ou você pode dizer como é que a sua função de Green é no começo e a velocidade, entre aspas, da função de Green no começo também define como é que ela vai ser ao longo do tempo, certo? Ok. Alguma pergunta? Bom, então, não sei se vocês já viram a forma covariante das equações de Maxwell, mas vocês vão encontrar em um livro qualquer, de eletromagnetismo, claro, que é dada por isso aqui, certo? Isso aqui não é importante para vocês por enquanto, tá certo? Mas é só para dizer para vocês que quando a gente calcular agora a divergência, se a gente abrir essa expressão aqui, em termos do potencial vetor, vocês vão encontrar uma coisa do tipo divergente do... Deixa eu botar aqui direitinho. Vocês vão encontrar del mi de del mi. Vocês já viram essa notação aqui, pessoal? Já viram, né? A gente também já trabalhou isso um pouco no começo do curso. Esse cara aqui dá o que a gente chama de D'Alembertiano, do Ani, tá certo? E esse cara aqui vai ficar uma coisa assim, ó, del mi divergente de A, tá certo? Isso aqui tudo igual a 4π sobre c Jni, ok? Bom, aí tem toda digamos, uma discussão longa, física, bastante interessante sobre o fato do eletromagnetismo ser uma teoria de calibre, tá certo? Então, nem todos os graus de liberdade representados pelo potencial vetor são físicos, num certo sentido. Porém, como o potencial vetor ele é uma quantidade que é representável por um quadrivetor, você precisa de 4 funções. Então, como é que você faz para representar um problema que tem necessariamente pela covariância, ou nem covariância, pelo
fato de que você representa alguma coisa como um quadrivetor, ou seja, ele tem uma direção no espaço, vocês veem que pelo princípio da relatividade restrita ela tem que ter uma direção no tempo também, porque o que é direção espacial não é um conceito absoluto. Então você faz uma transformação de Lorentz, aquilo que apontava para o espaço agora aponta para o tempo. Então não existem vetores espaciais, só existem quadrivetores, do ponto de vista mais fundamental. Então só existem quadrivetores, o campo eletromagnetismo potencial vetor só pode ser definido por uma função, por um campo quadrivetorial, tá certo? Mas se ele é quadrivetorial, ele tem 4 funções, necessariamente. Só que, às vezes, o número de direções no espaço não condiz com o número de graus de liberdade efetivos que aquela teoria tem. Ela pode ter mais é difícil. Ela pode ter menos graus de liberdade, tá certo? Quando ela tem menos graus de liberdade, significa que existe algum tipo de calibre, alguma coisa que conecta os graus de liberdade verdadeiros em sua teoria aos graus de liberdade associados à representação física no espaço geométrico daquela quantidade, tá certo? E isso que de uma forma muito simplificada, faz do eletromagnetismo uma teoria de calibre, tá certo? Então, isso tudo para dizer que um calibre possível que a gente pode usar é o calibre de Lorentz, que a gente escolhe esse cara aqui igual a zero. Essa arbitrariedade do potencial vetor a gente pode usar para dizer que a gente quer encontrar a classe desses potenciais aqui que satisfaz divergência de A igual a zero, tá certo? Isso fixa parcialmente, não totalmente o calibre, mas fixa o suficiente para a gente transformar essa equação numa equação mais simples, ok? Então, como é que fica o nosso problema? Nosso problema agora é resolver D'Alembertiano de Ani igual a 4π sobre C Jni, certo? Bom, qual a maneira mais simples a gente resolver esse problema? Assim, inspirados no que a gente vem fazendo. Oi, o D'Alembertiano? O D'Alembertiano é esse aqui. Tá? Vocês não precisam se preocupar. É 1 sobre C2 del P2 mais Laplaciano. Certo? Então, quando vocês forem ver isso aqui em relatividade restrita, vocês vão ver que esse cara aqui, eu subo e desço esses índices aqui com a métrica de Minkowski, e basicamente, quando eu faço isso, eu obtenho esse operador diferencial aqui. Okay? Mas isso não é, digamos, não pertence a esse curso, tá? Pertence a um curso de relatividade restrita. Bom, o ponto é, a gente tem esse operador diferencial, ok? O que vocês podem fazer para resolver esse problema? Quais técnicas que vocês já aprenderam para resolver um problema com um operador diferencial? Assim, de derivadas parciais. Pode fazer separação de variáveis. Só que, veja, eu tenho um J do lado direito. Então, você pode, assim, a técnica que a gente viu via separação de variáveis seria fazer o quê? Eu pego essa equação aqui, né, e vou botar um psi, mi aqui, e vou dizer que tem um lambda, psi mi aqui, ok? Continuo equações diferenciais parciais, agora eu posso aplicar separação de variáveis, resolvo esse problema aqui, encontro uma base, ou seja, eu vou ter essa base aqui de autofunções, tá certo? E eu sei agora que eu posso construir um conjunto completo de soluções a partir dessa base. Estou tentando seguir o mesmo raciocínio que a gente seguia antes, tá certo? Se a gente decompõe agora o J nessa mesma base, ou seja, a gente tem essa base aqui, se isso de fato é uma base, a gente pode escrever o J como sendo uma combinação. Eu vou botar um somatório aqui, mas pode ser uma integral, tá certo? Desse nosso J lambda e aqui psi lambda mi. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é aquela mesma coisa que a gente viu, por exemplo, na base de Fourier. Okay? A gente tem uma função, a gente pode decompor uma função na base de Fourier, a gente tem uma base de autofunções aqui do Lambertiano, você pode decompor sua função assim também. As coisas não são tão simples quanto eu estou mostrando, mas eu estou só mostrando para vocês como que vocês podem imaginar esse problema sendo resolvido usando as técnicas de separação de variáveis. Okay? Se você faz essa decomposição aqui, bom, agora está resolvido o seu problema, porque você vai botar a sua equação aqui, ou seja, você vai decompor o seu potencial vetor também dessa forma, tá certo? Então vai ter aqui um A tio lambda, y lambda, mi, e aí você resolve o seu problema. Ok? Bom,
Isso é uma maneira de resolver, só que ela é bastante complicada, porque você precisa primeiro resolver esse problema aqui, ok? Uma vez que você resolveu esse problema, você vai decompor a sua fonte nessa base, aí você vai decompor o seu potencial vetor nessa base, e aí você vai encontrar uma equação agora simplificada, ou seja, o laplaciano ali vai ficar como? Vai ficar soma sobre lambda do lado esquerdo, vai ficar, eu chamei o alto valor de lambda. De lambda a lambda til, psi lambda mi, tá certo? Então, o laplaciano aplicando o lado esquerdo vai dar isso aqui, e o lado direito vai ser 4π sobre c, soma sobre lambda, e aí no lado direito é simplesmente nosso lambda, o nosso j. Lambda, psi, lambda. Certo? Então, isso aqui é uma base, tá fácil, né? A gente vai ver que a solução aqui vai ser simplesmente o A til lambda vai ser igual ao J til lambda dividido por lambda. Certo? E o nosso problema está resolvido. Okay? Mas as coisas não são tão simples assim, porque fazer esses passos aqui é bastante complicado. Okay? O que eu vou falar para vocês, a maneira que eu vou mostrar para vocês é parecido com isso, só que a gente vai fazer, ao invés de resolver esse problema assim, a gente vai tentar encontrar, antes de tudo, a inversa desse operador aqui. Tá certo? Que é a função de Green desse operador. Okay? E a gente, de certa forma, faz um curto-circuito nessa brincadeira toda aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, veja, pessoal, só para conectar com o que a gente viu. Essa equação aqui, ó, que a gente vai obter, essa aqui, esse cara aplicado nesse cara aqui, faz separação de variáveis, fez a separação de variáveis, aplica as condições de contorno e encontra. Né? Por exemplo, o laplaciano, vai aparecer um laplaciano nesse cara aqui, faz a separação de variáveis, por exemplo, de coordenadas esféricas, vai ter os harmônicos esféricos aqui dentro, você vai encontrar todas aquelas mesmas funções, ou seja, você reduz todo esse cara aqui a 4 problemas, por exemplo, de Frobenius, resolve os 4 problemas de Frobenius, vai ser hiper complicado, mas todos os passos estão dados, entendeu? E você consegue construir essa função aqui, vai ser o produto de 4 funções. Como a gente viu, por exemplo, no átomo de hidrogênio, o alto valor aqui pode ser complicado, o alto valor pode ser discreto, pode ser contínuo, né? Os índices que a gente vai precisar aqui, por exemplo, no átomo de hidrogênio foi o L, o N, o L e o M, aqui vão ser outros, né? E assim por diante. Ou seja, em princípio, todos os passos para resolver esse problema vocês já dominam, tá certo? Mas que, claro, que seja bastante complicado fazê-los. Okay? Mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Bom, que coisa diferente é essa? O que a gente viu agora há pouco, né, com as funções de Green, que nos permitia calcular a inversa do laplaciano? A gente encontrou que laplaciano de g de x, x0, era igual a delta 3 de x menos x0. Certo? E por que isso aqui nos permite resolver o problema? Porque a gente pode simplesmente agora dizer o seguinte: eu quero resolver o seguinte problema: laplaciano de φ igual a f. Certo? Bom, é óbvio que é bem simples a gente pensar no que a gente fez e resolver esse problema formalmente. Ou seja, a gente diz que φ vai ser igual a integral de g sobre todo o espaço de x menos x0 vezes f de x0 de 3x0. Se eu aplico o laplaciano aqui, vai ficar laplaciano de φ igual a integral do laplaciano de g. Esse laplaciano é em x, então ele não atua aqui, né? De x menos x0, f de x0 de 3x0, mas esse cara aqui, né, esse laplaciano aqui é a delta de Dirac e, portanto, isso aqui é f de x. E o nosso problema está resolvido. Então, a gente pode extrair daqui a informação de que basta que eu tenha deltas de Dirac aqui, esse tipo de integração vai resolver nosso problema. Então, eu posso simplesmente procurar o seguinte problema. Eu tenho o laplaciano, o d'Alembertiano, do nosso G, que
que agora eu vou escrever x menos x0. Quando eu não botar a setinha, porque é um quadrivetor, tá certo? Então eu carrego um tempo junto. Então esse cara aqui é t, x, y, z, ou x0, x1, x2, x3, ok? E isso aqui vai ser delta 4 de x menos x0, certo? Ou seja, isso aqui é só um atalho, pessoal, para escrever delta de t menos t0, delta de x menos x0, vou botar aqui componente 1, delta de x2 menos x2, 0 e delta de x3 menos x3, 0. Tá certo? É só produto de 4 deltas de Dirac, uma para cada componente que você está trabalhando, ok? Bom, se isso aqui for verdade, o nosso problema está resolvido, né? A gente pode fazer essa mesma brincadeira aqui, pegar esse φ, integrar agora aqui no espaço e no tempo, e a gente obtém, através das deltas de Dirac, essa solução. Ou seja, você aplica Lambertiano em alguma coisa e encontra o argumento, certo? O argumento não, encontra o lado direito. E, com isso, a gente pode resolver essa equação aqui. Okay? Então, isso vai dizer para a gente como que as ondas eletromagnéticas se propagam, dado uma fonte J aqui qualquer, ou como, né, as ondas eletromagnéticas são criadas também, dado aquele J ali. Bom. Como é que a gente pode fazer para resolver nosso problema aqui, pessoal? Qual a base seria boa aqui? Né? Pensando no que a gente fez lá, lembra quando a gente começou a trabalhar com separação de variáveis? Eu falei da base mais simples possível, que seria uma base em Fourier. Né? Se a gente faz uma base em Fourier, cada um desses operadores aqui na separação de variáveis se separa automaticamente, porque tem assim derivada segunda em relação a, né? Derivada segunda em relação a t, derivada segunda em relação a x1, x2 e x3. Então são, né, o nosso em coordenadas cartesianas eu tenho só isso aqui, né? C2 d dt2 mais del x2 mais del y2 mais del z2, certo? Se eu aplico essa representação aqui, ó, como é que fica o nosso problema? Né? Vai ficar essa derivada aqui do nosso psi lambda. O mi aqui eu vou omitir, porque a gente não precisa resolver nas 4 direções, ou seja, o que eu quero dizer aqui eu posso pensar que são 4 equações independentes, tem uma equação para o A0 que só depende do J0, uma equação para o A1 que só depende do J1 e assim por diante. Então eu posso pensar como sendo 4 escalares, tá certo? Então eu só preciso resolver o laplaciano desse cara aqui igual a uma coisa do tipo lambda vezes esse cara aqui, certo? Bom, mas fazendo separação de variáveis aqui, eu vou ter o nosso psi, lambda, vai ser uma função t maiúsculo, que depende de t, uma função x1 maiúsculo, que só depende de x1, x2 maiúsculo, só depende de x2, e x3 maiúsculo, que só depende de x3, certo? Mas se eu substituir esse negócio aqui e dividir, né, o que eu vou obter? Né? Eu substituo lá e divido, eu vou encontrar o seguinte, menos 1 sobre t maiúsculo, C2, D2, T2, t maiúsculo, mais 1 de x1, de x1, 2, x1 maiúsculo, nossa, ficou horrível, mais 1 sobre x1 maiúsculo, D2 deu x1, 2, x, botar i aqui, tá? Botar um i aqui, aí eu boto mais e soma de i de 1 até 3, e esse negócio vai ficar igual a lambda. Ok? Então o que eu fiz? Eu só dividi todo mundo pelo meu psi lambda ali,
substituir pela separação de variáveis e encontrei essas 4 equações aqui. Bom, então é fácil ver que, né, esse pedaço só depende do tempo, esse pedaço só depende, cada um desses aqui só vai depender de um certo xi, então eu vou ter uma coisa do tipo menos 1 sobre t C2 D2 d T2, T eu vou chamar de K0. Espera aí, esse cara aqui, isso, K0 ao quadrado. Ok? Deixa eu só ver se é esse o sinal que eu quero. Isso. K0 ao quadrado. E eu vou fazer a separação das outras, vai ficar 1 sobre x i del x i 2 del x i igual, aí eu vou chamar de menos K1 quadrado, certo? Como é que vão ficar essas soluções, pessoal? Que tipo de solução eu tenho aqui? Senos e cossenos, né? Eu posso botar, a gente já viu todas os detalhes sobre isso. Pode ser senos e cossenos, pode ser exponencial complexa. Se for exponencial complexa e a gente for botar os índices negativos e positivos, a gente só precisa de uma. Se a gente pegar só os positivos, a gente precisa das duas para ter uma base completa, certo? Então a gente vai fazer o caso mais simples, que é que a gente só precisa de uma e a gente usa o negativo e o positivo, certo? Então basicamente a gente está encontrando que t vai ser uma coisa do tipo exponencial, vou botar um proporcional aqui, proporcional a i K0 CT, certo? E eu vou ter aqui o meu xi, vai ser proporcional ao exponencial de i, e aí eu vou botar aqui KI, e aqui tem um sinal, eu posso botar um sinal de menos aqui, para ficar melhor, e aqui vai ficar KI xi. Ok? Então é Fourier nas 4 direções. E, basicamente, a gente está encontrando que isso tem que ser igual a lambda. Mas lambda, pessoal, é qualquer coisa. Tá certo? Na verdade, é aquilo que eu já falei para vocês diversas vezes. Quando a gente está resolvendo esse problema aqui, ele é um pouco diferente de um problema de equações diferenciais, em que você deu a equação diferencial e quer resolver o problema. Você quer resolver esse problema aqui para todos os possíveis valores de lambda, contanto que seja respeitada as condições de contorno, certo? Se eu não colocar condições de contorno nenhum no meu problema, simplesmente não tem nenhum vínculo sobre esses caras. K0, KI podem ter qualquer número e basicamente o que vai acontecer é que esse cara aqui vai ser o K0 quadrado, né? E esses caras aqui vão ser os nossos KIs quadrados e a gente vai ter isso aqui igual a lambda, e lambda pode ser qualquer número real então, certo? Então, bom, isso aqui diz pra gente que a nossa base, nosso psi lambda, agora eu vou tirar, vou botar K, tá certo? Vai ser dado por exponencial, e aí eu já vou falar da normalização para vocês, de menos i, vou fazer, deixa eu ver qual a assinatura que eu usei aqui, peraí só um instante. Deixa eu deixar explícito, que vai ser melhor. K0 CT menos KX. Todo mundo concorda? Né? E se vocês lembrarem, a normalização para cada base de Fourier era 1 sobre raiz de 2L. Mas o nosso L agora é infinito, porque a gente está indo no espaço inteiro, tá certo? Então, a normalização, nesse caso, que normaliza uma delta de Dirac, vai ser dado por 2π, tá certo? A quarta. E como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê essa normalização aqui, pessoal? Vamos pegar um desses caras quaisquer aqui. Vamos pegar só o x1 maiúsculo. Então, eu falei que esse cara aqui vai ser uma normalização exponencial, e aí vai ficar IK1x1, certo? Como é que eu vejo o que está acontecendo aqui?
né? Eu preciso calcular a integral, né? Esse cara aqui é para um certo k, né? Então eu vou fazer o meu x1 para cá, x1, e o nosso x1 para cá linha, x1, dx1, de menos infinito a mais infinito. Tá certo? Mas isso aqui dá o quê? Tem que ser o complexo conjugado. Certo? Aquela mesma brincadeira que a gente fez de Fourier lá atrás, tá certo? Não tem nada de novo aqui. Talvez só a linguagem um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Então isso aqui vai ficar assim. Módulo de n quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, do que? De exponencial de menos i k1 x1 mais i k linha 1 x1 dx1. Certo? E quanto é que é essa integral aí? Bem esquisita essa integral, né? Parece que ela vai divergir ou vai ser um negócio sem definição nenhuma, né? Vai ficar indefinida ela. Bom, para a gente entender como é que a gente calcula essa integral nesse contexto aqui, a gente pensa no seguinte. Quanto é que é a integral de exponencial de i k1 x1 de delta de x1 menos x1 zero dx1? Né? De menos infinito tem que ser, né? Porque senão a delta de aqui não funciona, a mais infinito. Quanto é que é isso aqui? K1, X1, 0. Certo? Coisa bastante simples. Então, se eu multiplico agora esse cara pela inversa da minha transformação. Né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara aqui pela inversa, vai ficar assim. Integral de menos infinito a mais infinito, vai ficar exponencial de menos i k 1 linha x, espera aí, eu preciso multiplicar pelo mesmo k, isso, e x linha, ok? Exponencial que eu já tinha lá, peraí que faltou o n, né? Faltou... Ah, não. Eu estou pegando a de baixo aqui, ok? Então eu pego esse cara aqui, eu estou pegando essa expressão aqui, estou multiplicando pelos dois lados de exponencial de menos i k1 x1 linha, tá certo? Porque o x1 está sendo integrado aqui, então não tem jeito de multiplicar por ele. Então vai ficar k1 x linha mais i k1 x1, né? Delta de x1 menos x1 zero dx1 igual ao quê? A exponencial de menos i k1 x linha 1 mais i k1 x1. Peraí. Por que eu botei linha aqui? Ah, não, aqui está a linha, tá certo? Esse cara aqui tá aqui. Ok. Bom, o que a gente vai fazer com isso aqui, pessoal? A gente sabe que esse cara aqui tem que ser a inversa uma da outra. A gente fez isso lá atrás. A gente mostrou que a integral desse cara aqui em K era proporcional a uma delta de Dirac. Tá certo? Então, deixa eu só ver se eu vou andar em círculos aqui. Não, pessoal, esse caminho que eu fiz não foi bom. Peraí.
Eu vou fazer isso melhor. Eu fiz de uma maneira que não tá indo, não vai sair. Estou andando em círculo aqui, peraí. A normalização que a gente vai usar é essa aqui, tá certo? A gente vai descobrir que essa integral aqui vai ser igual a N2, essa integral vai ser 2π delta, isso aqui, né? De K menos K1 linha. Certo? Então, a normalização que a gente tem que usar é 1 sobre raiz de 2π para cada uma das exponenciais. Certo? Por isso que a gente tem raiz de 2π a quarta aqui. Certo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É porque tem um detalhezinho complicado, porque aqui a gente não está fazendo a coisa própria, né? A gente está fazendo essas condições de contorno que vão até infinito, mas a gente não está dizendo que as funções vão a zero no infinito, porque vocês vão ver que essas funções não vão a zero no infinito. São senos e cossenos que oscilam eternamente. Então é um pouco mais delicado. Mas eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Okay? Bom, dito isso, a gente tem agora a nossa base. Certo? Normalizada, há uma delta de Dirac mais normalizada de qualquer forma, que a gente encontrou através do método de separação de variáveis. Certo? Bom, a gente pode então dizer que a gente quer resolver o nosso problema d'Alembertiano em x de g, e botar o x aqui só para lembrar que eu estou diferenciando em relação a x, não x', e t', tá certo? Lembra que o g depende de x e x', né? Isso. E esse cara aqui vai ser delta de... Isso. Desculpa, não é linha, é x e x0. T menos T0, delta 3 de x menos x0. Ok? Só que agora a gente sabe que a gente pode decompor esse cara numa base que diagonaliza esse operador. Ou seja, a gente pode dizer que o nosso g vai ser igual a uma integral de menos infinito a mais infinito em todas as componentes de g tio k, onde o k aqui representa as 4 componentes, tá certo? Exponencial de menos i k0 ct menos kx. Tá certo? De 4k dividido por raiz de 2π a quarta. Ok? Bom, mas se a gente substituir esse laplaciano aqui, o que vai acontecer? Espera um pouquinho que tem... Aqui, eu já fiz uma versão simplificada. Aqui, pessoal, tem que ser... Deixa eu escrever, apagar isso aqui. Aqui vai ficar CT menos CT0. E aqui vai ficar menos K escalar x menos x0. Certo? Porque aqui está T menos T0, x menos x0. Então, isso aqui vai ficar D4K. Certo? Bom, então se eu substituo o nosso laplaciano aqui, vai ficar como? Vai ficar menos integral de K0 quadrado menos K escalar K. Certo? Então, ó, esse cara aqui depende de x, toda vez que eu diferenciar em relação a x1, cai o k1. Então, se eu diferencio a x1 duas vezes, dá k1, k1 quadrado. Se eu diferencio em relação a x2, k2, k2 quadrado. Isso é o módulo quadrado do vetor k, certo? Que eu botei lá, tá vendo? K escalar k. Simplesmente a derivada atuando duas vezes. Esse i aqui, ele cai duas vezes, por isso tem aquele menos 1 ali multiplicando todo mundo, tá certo? E a gente vai fazer aqui. A gente vai escrever esse cara aqui. G tio de K, que é quem a gente quer encontrar, exponencial. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar menos I K0 Z0 menos K
Z, tá certo? E onde o Z eu vou definir como sendo aquela diferença dos vetores. Certo? Então, deixa eu só terminar aqui. D4K sobre 2π elevado a raiz de 2π à quarta. E onde Z eu estou definindo como T menos T0, X menos X0, certo? É só esse vetor com esses componentes aqui, certo? A primeira componente dele é T menos T0, que é quem eu tinha ali, tá vendo? T menos T0, o CT menos CT0. Oi? Não tem 1 sobre C ao quadrado ali, no K0? Do K0, não, porque tem um C aqui, ó. Tem um C aqui, então toda vez que derruba, né, que deriva em relação a esse cara aqui, cai KC, mas aí tem um C ao quadrado e corta. Né? Toda vez que eu derivar em relação a T, cai um C, mas eu tenho 1 sobre C quadrado. Certo? Então eu uso isso aqui. E isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Esse negócio vai ser igual a delta 4 de x menos x0, certo? Que eu vou mostrar para vocês é simplesmente a integral da exponencial, tá certo? Aqui, K0 quadrado menos K escalar K. Eu já vou escrever assim, módulo de K, tá? Ao quadrado, GK, aqui tem um tio, a exponencial de menos I, aqui eu já vou escrever de Z, okay? K0, Z0 menos KZ, certo? E esse 4K, esse cara vai ser a integral de exponencial de I, K, Mi, Z, Mi, D, 4K sobre 2π à quarta, certo? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que esse cara aqui é dado por essa integral aqui, e essa é a normalização que vai te dar a delta de Dirac. Por isso que a gente fala que é normalizada uma delta de Dirac, tá ok? Dito isso, a gente tem só essa equação aqui, ó. Esse cara aqui é a função de base, só que a função de base é igual dos dois lados. Se a função de base é igual dos dois lados, significa que basta eu comparar a função que multiplica a função de base aqui com a função que multiplica a função de base aqui. Ou seja, essa nossa equação aqui, ela se reduz ao quê? A G, aqui, espera um pouquinho. Isso. Vai ficar menos K0 quadrado menos módulo de K quadrado, G til igual a 1. Né? Ou seja, aquele miolinho lá é igual a 1 aqui e G til vai ser igual a menos 1 dividido por K0 quadrado menos K módulo quadrado, certo? E eu não tinha botado, por que eu botei isso? Ah, aqui falta, desculpa, falta aqui um outro fator, tá? Eu vou explicar esse fator aqui para vocês. Não vai fazer nenhuma grande diferença não, mas eu vou explicar esse fator depois, tá? Então, na próxima aula eu faço isso aqui para vocês. Esse cara aqui, a quarta. Ok? Bom, então, vocês vejam que a gente está fazendo uma coisa que está encontrando um resultado meio esquisito, né? Porque essa função aqui, ela não parece muito bem definida. Está dizendo que o nosso G
que é uma função de k, vai ser dado por 1 sobre uma normalização, até aqui tudo bem, 2π a quarta, só que eu estou multiplicando essa normalização por esse fator que é assim, ó, k0 quadrado menos módulo de k quadrado, certo? E a gente precisa integrar esse negócio em k para obter o nosso g, né? Ou seja, o nosso g é esse aqui, é a integral, eu já apaguei, né? O nosso g original, aqui, né? O nosso g, né, de z vai ser igual a integral de gk til exponencial de menos i k mi z mi d4k sobre 2π a quarta, certo? Bom, por que isso aqui é problemático? Porque eu quero integrar aqui e, naturalmente, nesse volume aqui vão ter vários pontos em onde esse negócio aqui vai para zero, certo? E aí? Primeiro, por que isso está acontecendo? E segundo, como é que a gente resolve isso? O que a gente meio que não especificou completamente aqui nesse problema? A gente não está falando nada de condições de contorno, né? A gente está fazendo primeiro essa decomposição a delta de Dirac, que já é meio complicada, que eu vou explicar melhor para vocês, e que não implica necessariamente que essas funções vão a zero no infinito, não tem condição de contorno explicitamente colocadas aqui, e nem tá colocando em nenhum momento aqui condições iniciais do nosso problema. Tá certo? A gente não está dizendo se essa função de Green ela vai a zero no futuro, a zero no passado. Porque se ela está propagando alguma coisa, ela está propagando do passado para o futuro ou do futuro para o passado? Certo? Porque, em princípio, não tem nenhuma se eu pegar esse pedaço do nosso operador aqui e inverter o sinal do tempo, é a mesma coisa. DDT, e se eu calcular, né, se eu trocar t barra como sendo menos t, então DDT é igual a DDT barra. Então, em princípio, propagar para frente e propagar para trás tem que ser simétrico em relação para essa equação. Não tem que fazer nenhuma diferença. E a gente não está especificando nada disso aqui. Tá certo? Então, essa singularidade ela é parecida com o que você encontra quando você vai usar o método de Frobenius e você não faz a especificação, por exemplo, de condições de integrabilidade da sua função. Então, quando você não faz aquelas condições de integrabilidade, você vai encontrar no conjunto de funções final, funções que vão divergir na origem, por exemplo. Por exemplo, no caso de Legendre, você encontra as funções de Legendre que têm divergência nos extremos, em -1 e 1. E essas divergências vêm da falta da imposição de condição de contorno no seu problema. E aqui é a mesma coisa. A gente está encontrando um espaço muito grande de soluções. A gente está explorando todas as soluções possíveis sem fazer restrição nenhuma sobre elas, certo? E o que eu vou mostrar para vocês é que, na hora que a gente quiser fazer essa integração aqui, a gente pode escolher implicitamente essas condições via a técnica que a gente vai usar para evitar a singularidade. Então, a gente vai fazer isso aqui no plano complexo, e a maneira que a gente evita a singularidade no plano complexo está associada a uma condição de contorno. Só como eu falei para vocês, aqui a condição de contorno não é mais espacial, é espaço e tempo. Então, a gente vai fazer certas escolhas de propagação no tempo, e essas escolhas vão fixar essa singularidade para a gente, certo? A gente vai evitar essa singularidade. Primeiro, por que a gente pode fazer isso? Porque essas singularidades elas vão ser dadas num ponto só, tá certo? Então, você pode pensar o seguinte, uma integral que você remove só um ponto, ela não muda o valor, certo? Você pode pensar que você integrou daqui para cá e integrou daqui para cá e o valor é o mesmo, tá certo? Então, em princípio, você teria que... você pode usar isso para definir, por exemplo, a integral em relação a uma função que tem uma divergência num ponto, contanto que essa integral e essa integral sejam convergentes, naturalmente, certo? Beleza. Bom, então, a gente substitui aqui e obtém o nosso problema final. Deixa eu ver quanto a gente está de tempo. 9,5. Menos 1 sobre 2π a quarta, integral de 3k. Aí eu vou fazer a integração
espacial depois, aí vai ficar exponencial de ik escalar z, ok? E a integral no tempo, aqui em todo o volume, tá certo? E a minha integral no K0, que eu vou fazer separadamente primeiro. dk0 exponencial de menos i K0 z0 dividido por essa brincadeira aqui. K0 quadrado menos... eu vou só definir aqui kappa como sendo, vou botar aqui que kappa é igual a módulo de K, só para não ficar escrevendo módulo de K o tempo todo, certo? Então, botar o kappa, esse K meio tortinho aqui é o que eu chamo de kappa, certo? Quadrado. Então, eu preciso fazer essa integral aqui primeiro, ó. E para cada K espacial fixo, esse cara aqui é um número constante, tá certo? Então, eu posso pensar que para cada um desses valores de K aqui, eu vou fazer uma integral diferente dessa aqui, em que eu tenho singularidade em 2 pontos. K0 igual a mais kappa e K0 igual a menos kappa. Certo? Eu preciso cuidar dessas singularidades. Então, vamos fazer assim. Eu quero fazer uma integral daqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar o nosso K0 e vai estender ele para o plano complexo. Vocês viram isso em Física Matemática 1, né? Integração de resíduo no plano complexo. Viram, né? K0. E viram e estão confiantes ou viram e não estão muito confiantes? Porque tem... tá. Mas isso quer dizer que você não está confiante ou que você está confiante? Tá. Não, porque às vezes faz tempo, você já está super acostumado, já fez 1000 vezes. Tá. E aqui é a parte imaginária do nosso K0. Certo? Onde é que ficam as nossas singularidades? Então, a gente pega esse cara aqui, né, é fácil ver, né, esse pedaço aqui, a gente pode escrever K0 quadrado menos kappa ao quadrado é K0 menos kappa, K0 mais kappa. Certo? Então, quando K0 for igual a kappa ou menos kappa, eu tenho uma singularidade. Então, minha singularidade vai ficar aqui. Eu tenho uma singularidade aqui, vamos botar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar menos kappa e 1, 2, 3, 4 mais kappa. E a integral que eu quero fazer é essa integral aqui, né? Que vai daqui para cá. Certo? A pergunta é, como é que a gente pode usar o nosso teorema de resíduos aqui? Vocês sabem? Porque, veja, a gente sabe que a integral fechada numa região, né, de uma função de z, ou seja, aqui a gente está estendendo a nossa integral, que era um eixo real, a gente está estendendo para uma integral no plano complexo. Tá certo? E a gente sabe que essa integral de uma curva no plano complexo vai ser igual à soma dos resíduos se a gente estiver fazendo como é que diz? Uma curva que vai no sentido anti-horário e menos a soma dos resíduos se for uma curva no sentido anti-horário. Certo? E aí a gente precisa ver essa curva e ver os resíduos que ela vai incorporar. Os resíduos aqui, basicamente, no nosso caso, são polos simples, né? Porque um polo simples é uma coisa que diverge simplesmente com 1 sobre x. Então, esse cara diverge como um polo simples em kappa e esse diverge com um polo simples em menos kappa. Tá certo? Então, se a gente fizer uma integral assim, por mais complicado que essa curva seja, o teorema garante para a gente que a integral dessa curva vai ser igual à soma dos resíduos. Tá certo? Que é a soma, que é simplesmente o valor desse resíduo aqui. Ok? E se a gente fizesse uma curva, né, que fizesse isso aqui, ia ser a soma dos dois resíduos. Ok? Agora, essa curva precisa ser útil para a gente, porque a gente precisa deformar essa curva de forma que ela possa restabelecer para a gente a integral que a gente quer fazer, que é a integral de menos infinito a mais infinito. Ou seja, a nossa curva ela tem que
de certa forma, ser deformável a essa curva aqui, que é uma curva que está fazendo simplesmente uma linha reta do mais ou menos infinito, certo? Como é que isso a gente faz classicamente, né? Eu imagino que vocês tenham visto isso, provavelmente vocês viram esse tipo de contorno aqui. Então, o contorno natural para esse tipo de situação é eu fazer essa linha reta aqui, e eu posso fazer o seguinte, eu posso contornar ela aqui, ó. Hein? Claro que isso aí ficou horrível, mas... e a gente faz esse cara com raio Rzinho aqui. Ok, tá certo? E depois eu mando esse R para infinito. Então vai ficar um negócio aqui, eu faço daqui para cá, está no sentido anti-horário, então vai ser a soma dos resíduos. Agora, como que eu escolho? Porque, veja, eu poderia ter feito isso aqui assim, mas eu poderia ter feito para baixo também. Tá certo? Eu sei que no fim, por mais que essa curva seja complicada, vai ser a soma dos resíduos aqui dentro. Tá? Mas eu quero separar a integral em dois pedaços. Ou seja, eu vou querer separar a integral no arco da integral na base. Tá certo? E eu quero que a integral no arco vá para zero. Porque, né, essa integral, esse contorno que eu estou mostrando para vocês vai ser o quê? Integral de dθ. Então, aqui vai de 0 a π, tá? Da nossa integral lá, só esquematicamente, certo? Fixo no R, né? Fixo aqui no raio R, mais essa integral aqui de menos R a R, tá certo? E aqui eu vou variar só o raio desse negócio. Tá certo? Essa integral aqui ela é feita por um raio constante. Lembra, é um raio no plano complexo. Né? O seu Z0 é um número complexo que ele vai ter Z0i mais real mais I Z0i. Tá certo? Então, esse cara aqui eu posso escrever como sendo simplesmente módulo de Z0 exponencial de Iθ. Certo? É a forma polar do número complexo. Então, se alguma coisa... eu estou supondo que vocês já viram variável complexa. Se vocês não viram alguma coisa, vocês me avisam que eu dou uma revisada rápida, tá? Então, eu pego um número complexo, escrevo na forma polar, e aí, se eu vario só o raio do número complexo, eu estou variando esse número, se eu vario o ângulo, eu estou variando esse número aqui, certo? E aí eu tenho que variar esse cara para ele fazer isso aqui, e daqui para cá, ele tá no eixo real, então θ é 0, e o meu R vai de menos infinito, minha integração vai de menos R a R, tá certo? Mas eu preciso que esse cara aqui seja 0, para que quando eu mande a meu limite de R indo para infinito, a minha integração seja igual a isso aqui. Porque isso aqui vai ser igual à soma dos resíduos. Certo? Aquela ali é a integral completa da nossa curva no espaço complexo. Isso aqui é a soma dos resíduos. Tá certo? Agora, como que eu escolho para onde que eu vou fazer o contorno? Depende de como eu vou fazer esse cara ir para zero. Tá? E aqui que entra, por incrível que pareça, a condição de contorno temporal. Certo? Então, vamos lá. A gente vai ter o seguinte. O nosso integrando aqui, ó, eu vou escrever só aquele pedacinho lá. Vai ficar assim. Exponencial de menos I K0 Z0. E aqui eu falei a integração em K, tá? Isso aqui é K. K0, K0 real, K0 imaginário e K. Tá? Bom, então isso aqui vai ficar assim, dividido, aí eu já vou botar aqui K0 menos K e K0 mais K. Ok? Bom, o que vai acontecer com esse cara aqui? Vai ficar assim, ó. Menos I K0 Z0 vai ser igual a menos I
K0 real Z0, K0 real Z0, mais K imaginário 0, Z0. Certo? Então, esse termo exponencial, ele é controlado por essa expressão aqui, que é dada por essa parte aqui. Ok? Então, veja, se o meu z for, né, ou seja, essa exponencial, ela vai para zero, quando? Né? Ou seja, isso aqui vai para zero quando KI0 for menor que zero e K0 maior que zero. E Z0 maior que zero. Certo? Ou seja, se esse cara for negativo e esse positivo, isso aqui é uma exponencial negativa, e aí quando eu mando o raio para o infinito, significa que esse cara aqui ele vai ficar um número cada vez maior, então a integral no arco vai para zero. Certo? A outra possibilidade, naturalmente, é o nosso KI0 maior que zero e o nosso Z0 menor que zero. Mas lembra, Z0 é igual a CT menos T0. Esse cara positivo ou negativo significa um tempo depois do inicial ou um tempo antes do inicial. Tá certo? Então, dependendo se eu estou falando do futuro ou do passado, a maneira que eu fecho o círculo, a maneira que eu vou fechar aquele arco lá, vai ter que ser diferente. Tá certo? Bom, então, se eu faço essa integral ligeiramente deslocada para cima, eu estou evitando as singularidades. E depois eu posso fazer o limite né? Eu posso fazer esse cara aqui com o nosso K0 deslocado de epsilon para cima. E depois eu mando o epsilon para zero. E aí eu faço esse arco de cima aqui. Só que eu só vou poder fazer isso quando o meu arco puder ser feito para cima. Certo? E quando que o meu arco pode ser feito para cima? Quando eu estiver falando desse caso... Peraí. Deixa eu ver. Então, eu posso fechar por cima. Ou seja, esse KI positivo quando eu estiver falando dos pontos do passado. Certo? Não. O KI positivo, eu estou fechando por cima. Tá certo? Ou seja, a parte imaginária é positiva. A parte imaginária é positiva só na parte de cima do plano complexo. Certo? Então, quando eu estiver falando do plano do arco superior, eu preciso do tempo negativo. Tá certo? Bom, então, vamos pegar esse caso aqui, o caso do tempo negativo fechando no arco superior. Quanto é que dá essa integral? Ou seja, eu desloco essa linha aqui, essa linha reta, paralela ao plano real, ao eixo real, ela está deslocada de epsilon aqui. Tá certo? Quanto é que fica essa integral aqui, pessoal? Essa aqui dá zero, que a gente acabou de ver. Essa aqui é a integral que a gente queria resolver. E quantos resíduos eu tenho aqui dentro? Nenhum. Eu desloquei aqui para cima. Então eu não tenho nenhum resíduo aqui. Então isso aqui é zero. O que isso está dizendo para a gente? Que a nossa função de Green, escolhendo esse contorno, que eu estou tirando da cartola, tá, pessoal? Eu sei que esse contorno vai me dar uma função de Green particular. Mas se eu tivesse feito outras escolhas de contorno, eu teria outras funções de Green, certo? Tem a função retardada, a função avançada e a função de Feynman, tá certo? A gente vai fazer só a retardada agora. Okay? Bom, então fazendo essa escolha, que é esse deslocamento daquele epsilon que eu acabei de escrever ali, eu acabei de mostrar que com essa escolha, essa função vai ser zero quando eu estiver falando do passado. Se ela é zero quando eu estiver falando do passado, significa que, né, essa função G
de z, ela vai ser igual a alguma coisa que eu ainda não sei, vezes a minha função θ de z0, vezes uma coisa que eu ainda preciso descobrir quem é, eu preciso descobrir como é que esse cara fica para o futuro, e essa função θ é aquela função de Heaviside, a função degrau, tá certo? Que é o quê? Isso aqui é a função θ de ct menos t0. Quando esse cara aqui for positivo, esse cara aqui vai ser 1, mas quando isso aqui for negativo, isso aqui é 0. Então essa função de Green, ela está propagando somente do passado para o futuro. Se você fizer, né? Se você quiser calcular o efeito da carga no passado, essa função de Green está dizendo que é 0. Ela está pegando só o efeito da carga para o futuro. Por isso que ela chama de retardada. Certo? Essa função de Green, lembra? Essa função de Green é o que a gente vai depois integrar. A nossa solução é uma coisa assim, ó. Integrado no Z0. O Z0 embaixo, tá? É só o ponto inicial. Então, a gente está integrando a função de Green vezes a corrente aqui, a quadricorrente. Então, se eu estou pegando aqui a corrente do que aconteceu no passado e eu quero ver o efeito no futuro, vai ser diferente de 0. Mas se eu pegar aqui um tempo anterior à presença da corrente, vai ser 0. Digamos que sua corrente seja um evento só. Um elétron aparece no espaço, depois some. Ele aparece num certo tempo t, t1. Né? Ele apareceu num certo tempo t1 aqui. Okay? O elétron apareceu e sumiu. Então, ele é um evento só. Então, a sua corrente aqui é uma delta Dirac. Apareceu o elétron e sumiu, não tem velocidade nenhuma. Essa G que a gente está encontrando só vai dar efeito para o futuro. Significa que ele apareceu, sumiu, emitiu uma onda eletromagnética, por exemplo, está vendo o efeito das ondas eletromagnéticas que ele gerou no futuro. Tá certo? Agora, pensa que você tem uma onda eletromagnética que vai espalhar num elétron no futuro. Então, você tem as ondas e você vê o efeito que ela teve num elétron que vai aparecer no futuro. Seria a avançada, que é mais difícil de interpretar. A gente vai voltar nisso, tá certo? Na hora que a gente obtiver aqui os resultados finais. Mas antes disso, eu só quero chamar a atenção para vocês que existe uma escolha não trivial, existe uma associação não trivial entre a sua escolha de contorno aqui e as condições de contorno de passado e futuro aqui da sua função de Green. Okay? Bom, dado isso, a gente pode fazer agora o caso. Deixa eu fazer isso aqui. A gente pode agora fazer o caso R, pode fazer o caso Z0 maior que 0. Né? Então, quando a gente faz o caso Z0 maior que 0, a gente pega o contorno para baixo. O contorno para baixo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos lá, tira esse cara daqui. Ok? E eu vou fazer achatadinho aqui. Vou fazer esse aqui. Ok? Então, esse contorno agora, lembra, a gente está mantendo essa escolha aqui. Tá? Esse contorno ele vai ter essa integral no arco, aqui, que vai ser 0 de novo, justamente porque a exponencial complexa vai ter um fator de exponencial decrescente. Então, quando a gente manda o raio para infinito, esse cara aqui também vai para 0, tá certo? Só que agora, dentro da minha integral, eu tenho os dois polos. Tá certo? Se eu tenho esses dois polos, os resíduos, a soma dos resíduos vai ser primeiro no sentido horário ou anti-horário. Porque eu quero essa integral aqui sendo de menos infinito a mais infinito. Então, ela tem que ser assim e tem que fazer isso aqui. Então, você vê que ela está indo no sentido horário. Se ela está indo no sentido horário, eu tenho um sinal de menos aqui na frente dos resíduos. Ok? Então, eu tenho que a integral de menos infinito a mais infinito de d k0 exponencial de menos i k0 z0, nessa condição, naturalmente, dividido por k0 quadrado menos k ao quadrado, vai ser igual a integral nesse contorno estabelecido ali, tá certo? D k0 exponencial de menos i k0 z0 e
K0 quadrado menos K ao quadrado, certo? Mas isso aqui, como eu acabei de falar para vocês, é igual a menos 2πi soma dos resíduos aqui. Deixa eu escrever aqui. Soma nos resíduos desse cara aqui, tá? Exponencial de menos i K0 Z0 K0 quadrado menos K quadrado. Ok? E como é que eu calculo os resíduos aqui, pessoal? Alguém lembra? Nesse caso que eu tenho, meus resíduos são polos simples. Como é que eu tenho aqui? Uma f de z, número complexo qualquer, z é ruim, né? Vou chamar f de w, onde w é um número complexo. Como é que eu calculo o resíduo desse cara aqui? Ninguém lembra? Eu multiplico, é a mesma coisa que a gente faz no método de Frobenius. Lá no método de Frobenius, a gente não pega o P1, que tem uma singularidade, e multiplica ele por x menos x0? E a gente pega o P0 e multiplica por x menos x0 quadrado? O resíduo é só isso aqui, ó. É o polo simples, você multiplica pelo polo, e aí você faz o limite de x indo para x0, você encontra o resíduo lá. Certo? Então eu vou calcular ele do outro lado. Então, limite de K0 indo para K, que é um dos caras, de K0 menos K, que multiplica exponencial de menos i K0 Z0 dividido por K0 menos K e K0 mais K. Certo? Então, esse cara aqui é fácil. É exponencial de menos i K Z0 dividido por 2K. Vocês concordam? E o outro é fácil, né? Mesma coisa. Limite de K0 indo para menos K de K0 mais K, agora, e mesma coisa, exponencial de menos i, K0, Z0, K0 menos K, K0 mais K, e isso aqui vai ser igual a menos exponencial de i, KZ, 0, que é menos, aqui é mais, porque foi para o polo diferente, e aqui era menos 2K, eu já botei o menos aqui. Ok? Bom, isso significa então que a nossa integral vai dar quanto? Integral de menos infinito a mais infinito de dk0 exponencial de menos i k0 z0 dividido por k0 quadrado menos k ao quadrado vai ser igual a menos a soma 2πi, a soma dos resíduos. Se vocês fizerem a substituição do que a gente acabou de encontrar, vocês vão ver que isso aqui vai ser 2π sobre k. O i eu usei para formar um seno de k z0. Então, pelo menos a integral temporal, ou seja, a integral do k0 no contorno escolhido anteriormente, vai dar menos 2π sobre k seno de k z0. Certo? Ok, agora a gente precisa terminar a nossa integral, porque ainda falta a parte espacial dela, certo? A vantagem é que agora, aquela nossa singularidade que a gente tinha na função de Green foi absorvida. Sumiu. Não tem mais singularidade. Aquele termo que nós tínhamos singular aqui, ó, não tem mais singular. Quer dizer, tem uma singularidade agora em k igual a 0, tá certo? Mas ela vai ser mais fácil de tratar. Porque quando você fizer k igual a 0 aqui, ó, você vai ver que
esse cara vai a 0, mas esse cara vai para capa também, é proporcional a esse cara aqui, então a singularidade está bem comportada, certo? Bom, vamos ver se dá tempo, vamos começar aqui pelo menos. Então, a gente vai ter o seguinte, a nossa função de Green de Z vai ser dada por θ de Z0, que é o que a gente acabou de fazer anteriormente. 2π era o quarto, vai ficar ao cubo, porque corta com esse 2π aqui, né? O menos cortou com o menos que a gente tinha antes, e agora vai ficar assim, integral de 3 κ exponencial de I K Z seno de capa, que é módulo desse K aqui, Z0 dividido por capa. Ok? Então falta só esse pedacinho aqui para a gente resolver totalmente nosso problema. Então a gente tem aqui. Eu vou botar um R aqui para dizer que a nossa escolha de contorno vai dar a retardada, tá certo? Então, eu vou só denotar a nossa escolha de contorno com um Rzinho aqui no nosso G. Vai ficar θ de Z0, 2π ao cubo, integral de 0 a infinito, integral de 0 a π, integral de 0 a 2π, de capa quadrado, seno θ, exponencial de I, capa, eu já vou explicar isso aqui, seno de θ, módulo de Z, seno de θ, e aí o seno que eu tinha aqui, seno de capa, Z0 sobre capa. Ok? Então, isso aqui, pessoal, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer d capa, d θ, d φ. Ok? Espera aí. Isso. Okay? Então, veja, o que eu fiz aqui? Eu alinhei o sistema de coordenadas aqui, eu sempre posso fazer isso, tá certo? O meu Z está numa direção arbitrária. Então, eu escolhi esse cara aqui na direção Z mesmo, a direção Z, no caso, a direção 3, né? E aí, esse cara aqui vai dar aqui está cosseno, que é a componente Z do sistema de coordenadas esférico, tá certo? É simplesmente um módulo do cara vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Então eu alinhei esse cara aqui, encontrei esse pedaço aqui, esse cara aqui é do jacobiano da transformação, do D3K, né? Esse cara aqui é o jacobiano daqui, e a minha integral fica no módulo do K espacial, dθ, dφ, certo? E esse é o termo que eu já tinha. Aqui, naturalmente, corta esse cara com esse 2 aqui. Aí fica mais evidente que a gente não tem mais nenhuma singularidade no problema. A integral vai ficar meio esquisita, mas pelo menos não tem nenhuma singularidade. Ok? Bom. Acho que não dá tempo, a gente tem 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula, eu vou explicar melhor a questão da delta de Dirac, que não ficou muito claro. E termino essa conta aqui e a gente explora o significado da nossa função de Green retardada ou causal, tá certo? E é isso. E aí depois eu vou falar mais algumas coisas sobre funções de Green em geral, como é que a gente constrói, e fazer uma relação, vou mostrar uma relação entre esse método de função de Green e o método que vocês estão acostumados anteriormente, tá certo? Mostrar como que você sai de uma decomposição em base e chega a uma função de Green e vice-versa, ok? Mas é isso.